Há certas decisões que, por mais bobas que pareçam, podem arruinar a nossa vida para sempre. Foi o que eu percebi naquela madrugada fatídica em que, meio alterado pelas cervejas, cedi à tentação de acompanhar meu amigo Lucas em uma aventura na Deep Web. A ideia parecia absurda, mas o riso fácil e a adrenalina do desconhecido nos impulsionaram a continuar. Lucas tinha um fascínio por coisas macabras, histórias de terror e tudo o que envolvia o lado sombrio da internet. Ele era o tipo de pessoa que se orgulhava de sua coragem, zombava das lendas urbanas e dizia que a Deep Web era apenas um amontoado de boatos exagerados. Segundo ele, as histórias de sequestros, assassinatos e seitas eram inventadas para assustar os curiosos, e nós éramos homens demais para nos assustar com isso. Eu, por outro lado, sempre fui mais cauteloso. Mas, naquela noite, o efeito do álcool me fez ignorar os calafrios que subiam pela espinha. Lucas, com um sorriso maroto, já estava debruçado sobre meu laptop, pronto para desbravar o lado obscuro da internet. Relaxa, cara, é só uma exploração inocente, ele disse, enquanto eu tentava argumentar que talvez fosse melhor pararmos por ali. Mas ele me provocava, ria, e eu me deixei levar. Cada clique era uma mistura de excitação e desconforto. A tela exibia fóruns sombrios, com textos em letras pequenas e fundos escuros, quase invisíveis a olho nu, mas repletos de uma energia inquietante. Logo, as páginas começaram a nos apresentar um mundo que eu jamais imaginaria que existisse. Ao navegarmos mais fundo, Lucas encontrou uma sala de chat privada, escondida entre links criptografados e códigos que pareciam impossíveis de desvendar. O chat estava vazio quando entramos, mas algo nele me causou uma sensação de pavor, como se estivéssemos sendo observados, mesmo sem ninguém aparente. Lucas, no entanto, estava encantado. Ele ria e digitava mensagens irônicas, provocando o vazio daquela sala obscura. Se tem alguém aí, mostra que não é só história de terror para moleque assustado, ele escreveu, gargalhando em seguida. Sua voz ecoava na sala silenciosa, mas, de repente, o riso cessou. A primeira resposta surgiu na tela, uma frase curta, enigmática e ao mesmo tempo perturbadora. Cuidado com o que você deseja. Fiquei paralisado, mas Lucas, despreocupado, digitou mais uma resposta desafiadora. À medida que o tempo passava, outras mensagens começaram a aparecer, cada uma mais perturbadora que a anterior, como se alguém soubesse exatamente quem éramos e onde estávamos. Como eles sabem disso? Sussurrei, mas Lucas não parecia ouvir. Ele estava absorto, hipnotizado pela tela. De repente, uma nova janela surgiu no canto inferior da tela, como um aviso de vídeo ao vivo. Uma transmissão de baixa qualidade, granulada, com uma figura indistinta, observando, como se nos estudasse através do visor. Tudo em mim gritava para que eu fechasse o laptop e desse um fim àquela loucura, mas, ao tentar, Lucas segurou meu braço com força. Espera, ele disse, os olhos fixos no monitor, a curiosidade superando qualquer bom senso que ainda restava em nós. Foi então que a figura começou a falar, uma voz distorcida e gutural, que parecia sussurrar diretamente para nós. Vocês queriam ver o que há nas profundezas, não é mesmo? Depois de algum tempo navegando por aquele labirinto sombrio, encontramos um link que parecia diferente de tudo que havíamos visto até então. A tela exibia uma página preta, vazia e opressiva, com apenas um botão no centro, acessar sala. Era como se aquele único ponto na escuridão nos puxasse, nos convidando a espiar algo que estava escondido de propósito. No mesmo instante, senti o estômago revirar. Minha mente buscou uma desculpa para recuar, mas Lucas, sempre mais audacioso, parecia fascinado. Olha isso, ele disse, o sorriso desafiador e zombeteiro, mas eu notava que até ele parecia mais pálido, quase hipnotizado pela ideia do desconhecido. Nós já havíamos ouvido falar das salas vermelhas, aquelas transmissões ao vivo em que cenas de tortura e violência aconteciam para um público obscuro.
Muitos diziam que não passavam de lendas urbanas, exageros espalhados para assustar quem ousava se aventurar pela Deep Web. Mas ali, frente àquele botão, a dúvida se instalou: e se não fosse uma lenda? E se, naquele exato momento, estivéssemos a um clique de testemunhar algo realmente horrível, algo que jamais poderíamos esquecer? Mesmo com o coração acelerado e um frio cortante correndo pela espinha, Lucas riu, tentando aliviar a tensão. Quer apostar que é só um vídeo mal editado? Algo feito para enganar os trouxas, ele disse, mas a risada soou vazia, quase forçada. Ele estava tentando convencer a mim, ou a si mesmo? Eu hesitei, a mão quase imóvel sobre o mouse. Minha vontade era de desligar o laptop e ir embora, fingir que nunca havíamos visto aquela página. Mas a mistura de álcool e adrenalina já havia turvado nossa capacidade de julgamento, e antes que eu pudesse argumentar, Lucas clicou. A tela piscou por um instante, como se resistisse ao comando, e então se abriu em uma nova janela. A transmissão começou devagar, o vídeo carregando em blocos pixelados, até que uma imagem granulada tomou conta da tela. Era uma sala escura, com paredes de concreto sujas e sem janelas, iluminada apenas por uma lâmpada fraca que pendia do teto, oscilando como se fosse movida por uma brisa que não existia. No centro da sala, havia uma cadeira de metal, pesada e enferrujada, com algo que parecia ser manchas escuras pelo assento e pelo chão ao redor. O som do ambiente, abafado e irregular, ecoava na sala, criando uma atmosfera sufocante. A imagem ainda era estática, nada acontecia, mas a tensão era palpável. Eu conseguia sentir o ar ficando pesado ao meu redor, e Lucas, ao meu lado, permanecia em silêncio, os olhos vidrados na tela. De repente, um som distorcido que parecia uma respiração pesada ecoou pelos nossos alto-falantes, fazendo meu coração disparar. A câmera fez um leve movimento, como se alguém estivesse ajustando o ângulo. Então, uma figura entrou em cena, uma pessoa encapuzada, com uma máscara branca e sem expressão. Eles se moveram devagar, aproximando-se da cadeira, enquanto Lucas e eu observávamos, congelados, incapazes de desviar o olhar. A transmissão começou com uma tela escura, como se estivéssemos esperando algo emergir das sombras. A imagem era tremida, com uma resolução baixa e granulada que mal deixava distinguir o que estava acontecendo. Havia um leve ruído de estática no áudio, criando uma sensação de inquietação no ar, como se a própria sala em que estávamos fosse absorvida pela escuridão da tela. Aos poucos, a câmera mal posicionada começou a captar um espaço que parecia um porão, com paredes de concreto úmidas e encardidas, sem nenhuma janela visível. A iluminação era precária, vinda de uma única lâmpada amarelada e oscilante, o que tornava a imagem ainda mais perturbadora. Eu senti um arrepio percorrer cada centímetro do meu braço, e meu coração disparou, mas Lucas, sempre com aquele ar debochado, apenas riu, dando de ombros e murmurando que era uma produção vagabunda, como se tudo não passasse de uma tentativa amadora de assustar. No entanto, algo em mim sabia que aquilo não era encenação. Havia uma tensão no ar, um silêncio tão profundo que eu quase conseguia ouvir minha própria respiração acelerada. Cada detalhe daquela imagem, por mais desfocado que fosse, exalava uma sensação opressiva, como se estivéssemos prestes a presenciar algo terrível. De repente, a câmera pareceu ajustar o foco, capturando com mais clareza o que estava no centro daquele cenário sombrio, uma cadeira metálica, desgastada e coberta de manchas escuras que, à primeira vista, pareciam sujeira. Mas ao olhar com mais atenção, eu percebi que aquelas manchas tinham uma coloração marrom avermelhada, como sangue seco, impregnado no metal e espalhado pelo chão ao redor. Era como se aquele lugar tivesse testemunhado atos indescritíveis, como se os resquícios de algo horrível ainda impregnassem cada superfície. E então, do canto da tela, uma figura encapuzada emergiu. Seu movimento era lento e calculado, e ele parecia completamente à vontade naquele ambiente repulsivo. Vestia um casaco preto com o capuz puxado sobre o rosto,
deixando apenas a borda de uma máscara branca visível, uma máscara sem expressão, fria e impessoal, que o tornava ainda mais sinistro. Ele ficou parado por um momento, a figura imóvel, como se soubesse exatamente o impacto que causava ao se deixar ver. Em seguida, ergueu o braço e apontou para algo fora do campo de visão da câmera. Foi então que a câmera, de forma hesitante, começou a girar para acompanhar o gesto daquele homem. O ângulo era desajeitado, como se a própria câmera estivesse em mãos trêmulas ou fosse manipulada por alguém que não estava completamente seguro do que fazer. E quando a imagem finalmente revelou o que estava no outro lado da sala, sentiu o estômago revirar de uma maneira quase dolorosa. A câmera focou em uma figura amarrada à parede, pálida, com olhos arregalados de pavor. Seus braços estavam presos por correntes pesadas, e sua pele exibia marcas roxas e cortes mal cicatrizados. O rosto, contorcido em um misto de dor e desespero, parecia suplicar silenciosamente por ajuda. A respiração do homem encapuzado soava como um eco distorcido, intensificando a atmosfera sufocante daquela sala. Era como se, ao assistir, fôssemos cúmplices involuntários, presenciando algo que estava além de qualquer limite de humanidade. Eu olhei para Lucas, esperando que ele compartilhasse da minha angústia, mas ele permanecia em silêncio, os olhos fixos na tela, os dedos crispados no braço da cadeira. A zombaria havia desaparecido de seu rosto. Naquele instante, ambos sabíamos que havíamos ido longe demais. Na cadeira, preso com correntes enferrujadas que apertavam seus pulsos e tornozelos, estava Lucas. Ele, meu amigo, que há segundos estava ao meu lado, rindo e desafiando o medo, agora se encontrava na tela como uma sombra distorcida e ensanguentada de si mesmo. O choque foi tão profundo que me senti paralisado, meu coração martelando no peito enquanto meus olhos buscavam, desesperados, entender o que estava acontecendo. Eu virei o rosto para o lado, buscando qualquer sinal de que ele ainda estivesse ali, mas o espaço ao meu lado estava vazio, mergulhado em um silêncio opressivo, como se até o ar tivesse se esvaziado de vida. O Lucas na tela estava irreconhecível de tão pálido, os olhos semicerrados e as mãos se debatendo fracamente contra as correntes. Sua respiração era irregular, um som sufocado que escapava entre gemidos de dor. Seu rosto, coberto de hematomas arroxeados e cortes profundos, escorria sangue em pequenas gotas que caíam pesadamente no chão, formando uma poça escura aos pés da cadeira. O sangue escorria dos lábios partidos, onde se formavam bolhas finas a cada tentativa falha de respirar. Ele tentava dizer algo, os lábios inchados se movendo em uma espécie de súplica muda, mas as palavras não saíam. O pavor em seus olhos era tão real, tão visceral, que eu quase podia sentir o desespero emanando da tela. Meu cérebro tentava desesperadamente encontrar uma explicação. Talvez fosse o álcool, algum tipo de alucinação provocada pela bebida ou pela tensão daquele ambiente sombrio. Talvez tudo fosse uma espécie de brincadeira cruel. Mas, ao olhar fixamente para a tela, a realidade me atingiu com um peso sufocante. Era Lucas. Não havia como confundir aquele rosto, aquele olhar de horror misturado com incredulidade. Eu reconhecia até mesmo o pequeno corte na sobrancelha que ele ganhara anos atrás em uma queda boba, e ali estava ele, dilacerado, mutilado, como se estivesse preso em um pesadelo do qual não havia escapatória. A figura encapuzada se aproximou lentamente dele, o som das botas ecoando pela sala, abafado mas sinistro. Cada passo parecia uma sentença de morte se aproximando, e Lucas, com os olhos cheios de lágrimas, tentou se afastar, mas as correntes o mantinham firmemente preso à cadeira. O homem se inclinou sobre ele, segurando um objeto metálico, uma lâmina longa e fina, que refletia a fraca luz da lâmpada pendurada acima. Ele deslizou a ponta da lâmina pelo rosto de Lucas, traçando o contorno de seus hematomas, como se estivesse inspecionando uma obra de arte macabra. Lucas gemeu, os olhos se contorcendo de medo, enquanto tentava se encolher, como um animal ferido e encurralado. Nesse instante, senti meu corpo congelar,
incapaz de reagir. Era como se o ar tivesse se tornado uma substância densa e venenosa, sufocando cada pensamento, cada impulso de me levantar ou gritar. Eu tentei desviar o olhar, mas minha visão estava presa àquela cena, minha mente em uma espiral de horror e incredulidade. Era real? Como ele podia estar ali, na tela, enquanto há poucos minutos estava ao meu lado? Era como se uma parte de mim soubesse que algo verdadeiramente sombrio e impossível estava acontecendo, algo que transcendia qualquer lógica ou compreensão. Lucas olhou diretamente para a câmera, como se me visse, como se soubesse que eu estava ali, do outro lado da tela, assistindo impotente. Seus olhos, cheios de pavor e desespero, pareciam implorar por ajuda, por qualquer coisa que pudesse tirá-lo daquela situação. Mas eu estava paralisado, congelado pelo pânico e pela dúvida, enquanto a figura encapuzada se preparava para infligir mais dor. Eu abri a boca, tentando chamar seu nome, mas nenhum som saiu, minha voz estava presa, assim como minha mente, imobilizada pelo terror daquela cena. Tudo ao meu redor se dissolveu em sombras e silêncio, e a única coisa que existia era Lucas, naquela cadeira, sofrendo sozinho, enquanto eu assistia, impotente, como se estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia despertar. Uma sensação de pânico absoluto tomou conta de mim, como se todas as paredes ao meu redor estivessem se fechando, sufocando qualquer possibilidade de fuga. Minha mente gritava para que eu fechasse o laptop, jogasse o computador pela janela, ou até mesmo saísse correndo daquele quarto, qualquer coisa para escapar daquela cena infernal que pulsava na tela. Mas eu estava completamente paralisado, os músculos travados pelo terror, como se uma força invisível me mantivesse preso ali, condenado a assistir. Foi então que, como um golpe direto ao coração, uma notificação no canto da tela piscou, e uma mensagem apareceu no chat ao lado do vídeo. Bem-vindo ao show. Você é o próximo. Aquelas palavras, simples e frias, perfuraram meu peito como facas afiadas, e senti um calafrio gelado descer pela minha espinha, atravessando cada célula do meu corpo. Era como se a própria sala ao meu redor tivesse se transformado em uma armadilha, cada sombra e cada canto escondendo uma ameaça invisível. Minha mente tentava desesperadamente encontrar uma explicação lógica, alguma desculpa que me fizesse acreditar que era uma brincadeira de mau gosto, uma alucinação causada pelo álcool. Mas então, o pavor se intensificou de forma insuportável quando, sem que eu tocasse no teclado, outra mensagem apareceu no chat. Sabe que não adianta fugir, certo? Nós estamos te vendo. Meus olhos se arregalaram, e meu coração batia tão forte que eu quase podia ouvi-lo ressoar na sala vazia. Como isso era possível? Era como se alguém estivesse lendo cada pensamento que passava pela minha cabeça, como se já soubesse o que eu faria antes mesmo de tentar reagir. A sensação de estar sendo observado, vigiado, penetrava cada poro do meu corpo, me deixando sem ar. Eu tentava desviar o olhar, mas algo me obrigava a manter os olhos na tela, a acompanhar cada segundo daquela transmissão macabra. A câmera voltou para Lucas. O encapuzado estava ao seu lado, segurando uma faca longa e fina, o brilho da lâmina refletindo a luz fraca da sala e criando sombras grotescas no rosto de Lucas. Ele passava a ponta da faca lentamente sobre a pele do braço de Lucas, traçando linhas invisíveis, como se estivesse planejando cada corte com precisão cirúrgica. Lucas tremia, seu rosto contraído em um misto de dor e medo, e um gemido abafado escapou de seus lábios rachados. Ele parecia lutar para manter o controle, para não gritar, mas o sofrimento estava estampado em cada expressão, em cada músculo de seu rosto. Um gosto amargo subiu pela minha garganta, e eu quase caí para trás, o estômago embrulhado com a cena grotesca que se desenrolava diante de mim. Eu podia ver o suor brilhando na testa de Lucas, as lágrimas se misturando ao sangue que escorria de pequenos cortes que o encapuzado já havia feito. A lâmina deslizou por seu braço, e ele estremeceu, seus olhos buscando desesperadamente a câmera, como se soubesse que eu estava ali, assistindo. As mensagens continuaram a aparecer no chat.
como sussurros de um pesadelo que se recusava a acabar. Você não pode salvá-lo. Mas nós estamos ansiosos para te ver. A cada nova linha de texto, a sensação de pânico se aprofundava, me envolvendo em um torpor de desespero. Eu tentava mover os dedos para fechar o laptop, para me desconectar de alguma forma, mas minha mão se recusava a obedecer. Eu estava preso, forçado a assistir enquanto o encapuzado passava a faca pelo braço de Lucas com uma calma assustadora, como se fosse um ritual meticuloso. E, naquele instante, percebi que não havia escapatória, que eu estava tão envolvido naquilo quanto ele. Eu comecei a gritar, chamando pelo nome de Lucas, minha voz se elevando em um desespero agudo, como se, por algum milagre, ele pudesse me ouvir do outro lado daquela transmissão macabra. Meu grito ecoava no quarto vazio, mas na tela, a cena continuava implacável, indiferente à minha presença. O encapuzado avançava lentamente, seus movimentos precisos e meticulosos, cada passo calculado para prolongar o sofrimento de Lucas. Ele segurava a faca com uma calma perturbadora, quase cerimonial, e cada corte que ele fazia parecia uma parte de um ritual sombrio, uma sequência de tormentos planejados com uma precisão brutal. Eu estava impotente, afundado em uma angústia sufocante, enquanto assistia a faca deslizar pela pele de Lucas, fatiando-a com uma lentidão aterradora. O som dos cortes, aquele ruído úmido e repugnante, parecia atravessar a tela, ecoando na minha mente e se fixando em minha memória. Lucas contorcia o corpo contra as correntes, mas seus movimentos eram fracos, cada esforço drenando o pouco de energia que lhe restava. O olhar dele, antes cheio de pânico, começava a mudar. Era como se ele estivesse desistindo, como se a dor incessante estivesse transformando o desespero em algo mais profundo, algo terrível e sombrio, uma rendição silenciosa. A câmera, com uma precisão cruel, focou no rosto de Lucas, capturando cada detalhe daquele momento de rendição. Seus olhos, antes cheios de pavor, agora pareciam vazios, quase sem vida, fixos em um ponto distante, como se ele estivesse tentando escapar daquela realidade brutal se perdendo em algum lugar da própria mente. As lágrimas desciam pelo rosto, mas não eram apenas lágrimas comuns, elas estavam manchadas de vermelho. Gotas de sangue misturavam-se ao suor e às lágrimas que escorriam dos olhos de Lucas, deslizando lentamente por sua pele pálida e machucada. Eu sentia cada segundo daquela cena como uma faca atravessando meu peito, uma dor que se intensificava à medida que o rosto de Lucas se desintegrava em uma expressão de resignação absoluta. A dor parecia ter consumido tudo o que ele tinha, destruindo qualquer resquício de esperança. Ele olhava diretamente para a câmera, o rosto encharcado de lágrimas e sangue, e naquele momento, parecia quase uma súplica silenciosa, um adeus desesperado. Eu queria fechar os olhos, queria me desligar daquele horror, mas estava preso. Meus próprios olhos ardiam de lágrimas que eu mal percebia escorrerem pelo meu rosto, enquanto a figura encapuzada continuava seu trabalho meticuloso, ignorando os gemidos cada vez mais fracos de Lucas. Ele girou a faca em um movimento lento, provocador, saboreando cada instante daquela agonia. E, no fundo, eu sabia que aquele horror não terminaria ali. De repente, a tela piscou, e surgiu uma nova mensagem no chat, escrita em letras frias e brancas que pareciam gritar através do monitor. Você tem 60 segundos para decidir, ele ou você. Senti o coração parar, uma onda gelada atravessando meu corpo, e o terror se transformou em pânico absoluto. Eu não entendia o que aquilo significava, mas não havia tempo para refletir. Na tela, um contador começou a marcar o tempo, 60, 59, 58, o segundo se esvaindo implacavelmente enquanto minha mente girava, completamente desnorteada. Meus dedos tremiam tanto que mal conseguiam tocar no teclado, mas, desesperado, comecei a digitar tudo o que me vinha à cabeça. Por favor, parem. Deixem ele ir, escrevi, as palavras saindo em um turbilhão caótico. Eu pago. Quanto vocês quiserem. Faço qualquer coisa. Eu enviava mensagem após mensagem,
uma enxurrada de súplicas, de promessas vazias, mas o contador continuava implacável, descendo, 40, 39, 38. A sensação de impotência era esmagadora. Eu implorava, oferecia qualquer coisa que eles pedissem, tentando negociar com sombras que eu sequer conseguia ver. O tempo continuava a escorrer como areia entre os dedos, e cada segundo me parecia uma sentença, um aviso terrível do que estava prestes a acontecer. O relógio descia sem piedade, 20, 19, 18, e eu estava mergulhado em um desespero tão profundo que não sabia mais o que fazer. Eu apertava as teclas com uma fúria frenética, tentando digitar mais rápido, mais desesperadamente, mas tudo era em vão. Quando o contador chegou aos segundos finais, cada número piscando como um golpe de martelo, 5, 4, 3, meu corpo todo se encolheu, esperando o pior. E então, o tempo se esgotou. A tela tremeu levemente, e a transmissão cortou abruptamente de volta para a sala onde Lucas estava. Ali estava ele, na cadeira metálica, seu corpo imóvel e a cabeça pendendo para o lado. A luz fraca realçava o rosto inchado e machucado, os olhos semicerrados, o peito completamente parado. O silêncio era absoluto, um vazio opressor que parecia pesar no ar como uma sentença. Meus lábios se abriram, mas nenhum som saiu, eu só conseguia olhar, meu coração paralisado pelo horror e pela culpa que se misturavam em uma angústia sufocante. Então, lentamente, a câmera começou a se mover, saindo do foco em Lucas e girando em direção à figura encapuzada que estava ao lado dele. Ele se ergueu, a faca ainda em sua mão, e deu um passo em direção à câmera, sua silhueta escura se ampliando até preencher quase toda a tela. Com um movimento calculado, ele ergueu a mão, num gesto deliberado e perturbador, apontou diretamente para mim, do outro lado da tela. A ponta do dedo parecia perfurar a distância, alcançando-me, uma ameaça silenciosa que atravessava as fronteiras do virtual e invadia o meu mundo. Ele sabia que eu estava ali. Ele estava me observando. Por alguns segundos, ele permaneceu naquela posição, imóvel, o dedo apontado, como uma sentença inevitável. E então, a tela escureceu. Naquela noite, logo após a tela escurecer e me deixar mergulhado em um silêncio aterrador, fui arrancado do meu torpor por uma batida insistente na porta. A polícia estava do outro lado, alertada por um vizinho que ouvirá meus gritos angustiados. Eles entraram no apartamento, vasculharam cada canto, mas encontraram apenas o meu laptop fechado sobre a mesa e uma sala imersa em escuridão. Eu tentei explicar o que tinha acontecido, tentei contar sobre a transmissão, sobre Lucas, sobre o homem encapuzado e a mensagem assustadora que aparecerá na tela. Mas enquanto eu falava, percebi o olhar de desconfiança nos rostos dos policiais, seus olhares que variavam entre ceticismo e compaixão contida, como se estivessem lidando com alguém à beira de um colapso. No fundo, não posso culpá-los. Como eu poderia provar algo tão absurdo? Como poderia esperar que alguém acreditasse no horror que presenciei? Com o laptop intacto e nenhuma evidência concreta, tudo parecia uma criação febril de uma mente perturbada. Eles me advertiram a manter a calma e procurar ajuda. Mencionaram que gritar por horas durante a madrugada não era apropriado. Senti uma mistura de raiva e impotência ao vê-lo sair pela porta, deixando-me sozinho novamente, trancado com meus pensamentos e o silêncio sufocante que preenchia o apartamento. Desde aquela noite, minha vida se transformou em um pesadelo do qual eu nunca desperto. A cada dia, sou perseguido por ameaças anônimas, mensagens que aparecem em horários aleatórios no meu celular, no computador e até mesmo na tela da televisão, piscando de forma intermitente, como sussurros vindos das sombras. As frases são sempre diretas e carregadas de malícia. Você está pronto para o seu show? Ou o próximo é você? Não esqueça. Cada mensagem me faz pular, o coração disparado e as mãos trêmulas. Eu as apago, mas elas sempre voltam, inescapáveis, como se alguém, em algum lugar, estivesse observando cada movimento meu, esperando o momento certo para cumprir suas ameaças.
Minha rotina virou um ciclo interminável de paranoia e medo. Já não saio de casa à noite, tranco todas as portas e janelas, checo cada canto do apartamento antes de dormir, mas o sono raramente vem. Vivo como uma sombra de quem eu era, preso em um estado de alerta constante, esperando que a qualquer instante aquele homem encapuzado possa bater à minha porta, atravessar meus últimos vestígios de segurança e me levar para a mesma escuridão que engoliu Lucas. Quanto a Lucas, ele desapareceu sem deixar rastros. É como se nunca tivesse existido. Seus pertences sumiram, e nenhum dos nossos amigos comuns sabe dele, como se uma mão invisível tivesse apagado qualquer vestígio da sua presença. Eu procurei a polícia, relatei o desaparecimento, mas eles me olharam com aquela mesma expressão cética, como se eu fosse um perturbado buscando uma história insana para justificar meu isolamento. Me pediram provas, indícios, qualquer coisa que provasse que Lucas sequer existia, mas tudo parecia ter sido apagado, como se uma sombra tivesse engolido sua existência. E eu sou o único que restou para carregar essa verdade, o único que sabe o que aconteceu naquela noite. E a culpa, essa culpa corrosiva me consome dia após dia. Sei que fui eu quem incentivou aquela curiosidade perigosa, que o segui quando ele me provocou, e agora esse peso nunca me deixa. À noite, a imagem de Lucas, amarrado e ensanguentado, me atormenta. Vejo seu rosto em cada reflexo, em cada sombra que se forma nos cantos da sala, como uma lembrança cruel do que presenciei. Eu o vejo tentando falar, os lábios se movendo em um pedido de socorro que nunca pude atender. Agora, tudo o que posso fazer é esperar. Esperar que o próximo ato desse show grotesco se revele, que a promessa daquele encapuzado se cumpra. Eu sei que é uma questão de tempo. Eu nunca fui de acreditar nessas histórias que as pessoas contam sobre a Deep Web, sabe? Sempre achei que era pura invenção, uma mistura de exagero e sensacionalismo. Pessoas adoram dramatizar as coisas, criar um mistério onde não existe. Mas naquela noite, eu estava bêbado, curioso. Aquele tipo de curiosidade que surge nas horas mais impróprias, quando a linha entre o bom senso e a estupidez começa a se dissolver. Estava com alguns amigos em uma noite de bebedeira quando um deles, com um sorriso malicioso, me contou sobre um site secreto. Segundo ele, lá você podia alugar uma namorada, entre aspas mesmo, como se fosse uma brincadeira esquisita para tirar sarro e mandar fotos engraçadas pro grupo. Ele falava como se fosse algo bobo, algo para rir e contar depois. Eu, claro, ri junto e fiz piada. A ideia parecia absurda, até ridícula. Mas, conforme a conversa foi esquentando e o álcool foi tomando conta, uma estranha e inquietante curiosidade começou a se enraizar em mim. Meus dedos coçaram para digitar o endereço que ele me passou, só para ver do que se tratava. Com um pouco de hesitação e o coração acelerado, entrei no site. A página carregava devagar, como se até a internet soubesse que aquilo era errado. Era um design simplório, uma tela escura, quase sem nada, só alguns textos em vermelho e uma caixa para digitar informações. A coisa parecia séria, sem aquele ar de piada que meu amigo havia sugerido. Mesmo assim, ri de mim mesmo por estar prestes a cair naquela bobeira. Digitei algumas informações básicas, nome e endereço, e paguei uma pequena taxa, um valor irrisório. Pensei que aquilo era apenas um truque para ganhar dinheiro fácil, e que, na melhor das hipóteses, o site roubaria meus dados. Enfim, nada que fosse realmente perigoso, ou assim eu acreditava. Depois de finalizar o pedido, fechei o site e voltei para o sofá, rindo e achando que tinha acabado de fazer algo estúpido, mas inofensivo. E então, cerca de 1 hora depois, quando já estava quase esquecendo a brincadeira, a campainha tocou. O som ecoou pela sala, seco e alto, e me fez estremecer. Olhei para o relógio, confuso. Era tarde demais para visitas, e certamente nenhum dos meus amigos viria à minha casa sem avisar. No início, pensei que poderia ser algum entregador perdido,
talvez alguém com o endereço errado. Decidi abrir a porta, ainda rindo internamente da coincidência. Mas, quando a porta se abriu, o riso morreu imediatamente. Meu corpo inteiro se congelou no instante em que meus olhos encontraram a figura parada na minha porta. Era uma mulher, mas algo nela parecia profundamente errado. Seus olhos estavam fixos nos meus, vazios, como se ela não tivesse alma, como se estivesse ali apenas por uma obrigação sombria. Ela usava uma roupa que parecia deslocada, antiquada, como uma fantasia tirada de algum lugar onde o tempo parou. Seus lábios estavam pintados em um vermelho tão intenso que parecia sangue, e sua pele era pálida, de uma palidez doentia que fez o ar parecer mais frio ao meu redor. Ela não disse nada. Não se apresentou, não sorriu, apenas ficou ali, imóvel, me encarando com uma intensidade perturbadora. Cada segundo que se passava aumentava a sensação de desconforto, o peso da presença dela se tornava quase insuportável. Meu instinto gritava para fechar a porta, para fingir que nada daquilo estava acontecendo. Mas eu estava paralisado, preso no olhar vazio dela, incapaz de desviar os olhos. Por fim, com um movimento lento e calculado, ela estendeu a mão, como se estivesse esperando que eu a pegasse. Foi nesse momento que a realidade me atingiu como um soco. Aquela figura diante de mim não parecia ser uma pessoa comum. Ali, parado na entrada, estava um homem que parecia ter saído direto de um pesadelo. Ele era incrivelmente velho, o rosto sulcado por rugas profundas e manchas que davam à pele um aspecto quase pergaminhado, como um papel amarelado pelo tempo. Vestia um traje que só intensificava o absurdo da situação, um vestido vermelho, encardido e apertado demais, mal acomodando seu corpo frágil e esquelético. O tecido esticava-se em pontos estranhos, revelando partes de sua pele fina e cheia de veias salientes. Parecia que a qualquer movimento, o vestido se rasgaria, revelando mais da figura esquelética e decadente por baixo. Na cabeça, ele usava uma peruca desajeitada, de fios opacos e sem brilho, desgrenhada como se tivesse sido esquecida em algum canto sujo por meses. A peruca parecia pender a cada leve movimento da cabeça, revelando o couro cabeludo calvo e descamado por baixo, o que só tornava a cena mais perturbadora. A maquiagem era um espetáculo à parte. Grossa e mal aplicada, parecia ter sido feita com mãos trêmulas e sem qualquer cuidado. O rímel e o delineador haviam escorrido, formando manchas escuras em torno dos olhos, que eram pequenos e encovados, olhando fixamente para mim de uma maneira que congelava o sangue. As bochechas, tingidas de um blues exageradamente rosa, destacavam ainda mais o contraste grotesco do batom. Mas foi o sorriso que mais me horrorizou. Seus lábios, contornados de maneira desastrosa com um batom de cor escura, eram manchados e rachados, e abriam-se para revelar uma fileira de dentes podres, de um amarelo escuro que quase beirava o preto. Havia um espaço entre eles, como se tivessem começado a cair um a um, deixando lacunas que tornavam o sorriso ainda mais grotesco. E o cheiro, aquele odor nauseante que emanava de sua boca chegou até mim como uma onda, uma mistura sufocante de cigarro velho, álcool barato e algo azedo, quase como carne apodrecida. Senti o estômago revirar e o gosto amargo subir pela garganta. Um nó de pânico se formou em meu peito, e eu quase dei um passo para trás, mas minha curiosidade mórbida me prendeu ali, congelado, encarando a visão diante de mim. Ele inclinou a cabeça levemente, o que fez a peruca deslizar mais um pouco, quase caindo de vez, e deu um risinho rouco, um som que mais parecia um pigarro, como se estivesse se divertindo com o meu choque e desconforto. Eu pensei em fechar a porta, em me livrar daquela presença insuportável, mas meus pés pareciam colados ao chão, incapazes de responder. O medo era tão visceral que eu podia sentir cada célula do meu corpo gritar para correr, mas, de algum jeito, algo dentro de mim impediu qualquer ação. Era como se uma força invisível me segurasse ali, presa a ele. Sem entender o motivo, como se estivesse agindo contra a minha própria vontade,
Dei um passo para o lado e deixei o estranho entrar. Ele cruzou a soleira com uma lentidão que parecia proposital, cada passo arrastado emitindo um som sutil e perturbador que ecoava pela sala silenciosa. A cada movimento, ele mantinha os olhos fixos em mim, um olhar gélido e desprovido de qualquer traço de humanidade, como o de uma criatura que apenas vestia uma pele humana. O sorriso, aquele sorriso horrendo e imutável, permanecia congelado em seu rosto, uma expressão que parecia quase dolorosa, como se estivesse preso em um rictus sinistro. Enquanto ele caminhava, o ambiente ao redor parecia se encolher. As paredes pareciam se aproximar, e o ar ficou denso, quase irrespirável. Era como se ele estivesse drenando toda a energia ao seu redor, transformando a sala em um espaço de escuridão sufocante. Senti uma pressão esmagadora sobre mim, um peso invisível que se intensificava a cada segundo. Meu peito começou a se contrair, e a respiração, antes um ato automático, tornou-se uma tarefa penosa. Eu conseguia apenas pequenas golfadas de ar, como se algo estivesse apertando meus pulmões. Meu coração martelava tão forte que eu podia ouvi-lo, cada batida ecoando no silêncio absoluto da sala. Uma camada fina de suor começou a se formar na minha testa e nas palmas das mãos, fria e pegajosa. Minhas pernas tremiam, quase cedendo sob o peso daquela presença. A mente gritava para fugir, para me afastar daquele homem, mas meu corpo estava como que preso por correntes invisíveis. E então, ele parou. Ficou ali, bem no centro da sala, me encarando com aqueles olhos mortos. Algo nele irradiava uma sensação doentia, uma espécie de mal-estar que parecia atravessar a pele e se instalar direto na alma. Havia algo de antinatural, um aspecto de coisa que não pertence a este mundo, algo que desafia qualquer explicação lógica. O ar ao redor dele parecia mais frio, um frio que penetrava até os ossos, como se a própria morte tivesse entrado na minha casa. Meu peito doía de tão apertado, e o suor frio escorria pelo meu rosto, tornando cada segundo ainda mais torturante. E naquele silêncio insuportável, a única coisa que se movia era o olhar dele, como se estivesse vasculhando minha alma, devorando cada pedaço de coragem que eu tentava reunir. Ele se aproximou de mim, tão perto que pude ver cada detalhe grotesco em seu rosto, marcas de sujeira e manchas que pareciam incrustadas em sua pele, como se ele não tivesse conhecido água ou sabão em anos. As rugas profundas ao redor dos olhos e da boca, cheias de pequenas crostas de sujeira, revelavam décadas de abandono, e os olhos, sem brilho, pareciam espiar algum segredo sombrio que ele carregava. O cheiro que emanava dele era sufocante, uma mistura de algo azedo e podre, como se o tempo tivesse impregnado aquele odor em seu corpo. Ele inclinou-se ainda mais, tão próximo que pude sentir o calor nauseante de seu hálito fétido me envolvendo, uma nuvem de ar carregado com o cheiro de cigarro velho, bebida barata e uma doçura azeda que quase me fez engasgar. E então ele murmurou algo, uma voz baixa, rouca e quase inaudível, com uma entonação distorcida e perturbadora. Querida, você me chamou. As palavras saíram como uma provocação doentia, arrastando-se no ar e reverberando dentro de mim. Cada sílaba parecia uma navalha cortando minha sanidade. Um frio percorreu minha espinha, e meu estômago revirou com tanta intensidade que precisei segurar o impulso de vomitar. Instintivamente, tentei dar um passo para trás, afastar-me daquela figura horrenda. Mas, antes que eu pudesse me mover, senti suas mãos agarrarem meus ombros com uma força absurda, quase sobrenatural, que desafiava a aparência frágil do homem. Seus dedos eram compridos e esqueléticos, terminando em unhas grossas e amareladas, rachadas em algumas partes, e com a sujeira incrustada embaixo. O toque era áspero, frio, e a pressão de suas mãos causava uma dor crescente, que me prendia ali, imóvel. Cada vez que ele falava, soltava um riso baixo, rouco e arrastado, um som que reverberava pela sala e parecia penetrar minha mente de forma invasiva, como se estivesse corroendo qualquer tentativa de resistência que eu pudesse ter. O riso se espalhava pelo ambiente, envolvente e hipnótico,
e o som parecia dobrar em volume, ecoando em cada canto da sala. Era um riso vazio, sem alegria, mas com um toque de algo perverso, uma satisfação sádica. Senti como se aquele som estivesse prendendo cada fibra do meu ser, como se cada nota fosse uma corrente invisível que se enrolava ao meu redor. A respiração dele era irregular, cada exalação um sussurro de decadência. Ele inclinou a cabeça para o lado, fixando-me com aqueles olhos vazios, como se estivesse me avaliando, esperando minha reação com uma curiosidade doentia. Eu queria gritar, queria me soltar, mas sua risada, aquele som que parecia rasgar o próprio ar, me mantinha prisioneiro em uma paralisia aterrorizante. Ele começou a falar em um tom baixo, mas cheio de um entusiasmo perturbador, cada palavra carregada com uma intimidade distorcida que me causava repulsa imediata. "Ah, as nossas noites juntos", ele murmurou, estendendo as palavras como se saboreasse cada sílaba, como se estivesse relembrando momentos preciosos que nunca existiram. Seu olhar se tornou quase melancólico, mas não era um olhar humano. Havia algo de doentio na forma como ele me encarava, como se realmente acreditasse que éramos de fato íntimos, como se compartilhássemos segredos terríveis que só ele conhecia. A cada frase, eu sentia meu corpo encolher por dentro. Era como se cada palavra fosse uma agulha enfiada na minha pele, lenta e dolorosamente, mas invisível. O desejo de fugir crescia com uma intensidade desesperadora, mas eu não conseguia sequer levantar um braço ou mexer um dedo. Era como se meu corpo estivesse sob o controle daquela presença, como se ele tivesse dominado todos os meus movimentos. Meus músculos estavam rígidos, como se o próprio ar em volta tivesse se tornado denso demais para que eu pudesse respirar. Cada tentativa de mover-me era inútil, e a sensação de impotência me esmagava mais a cada segundo. Minha mente gritava, uma voz insistente repetia que eu precisava reagir, fazer algo, qualquer coisa, mas parecia que todas as minhas forças estavam sendo sugadas por aquela presença sombria. Havia uma aura ao redor dele, algo invisível mas palpável, uma energia sufocante que parecia se infiltrar em minha pele, pesando sobre meus ombros e prendendo minhas pernas ao chão. Aquela escuridão pairava no ar, como uma névoa opressiva, tão densa que parecia envolver a sala inteira, apagando qualquer resquício de luz e tornando o ambiente mais claustrofóbico. Era como se o tempo tivesse parado ali, como se estivéssemos presos em uma bolha de puro horror, fora da realidade. O pânico se apoderou de mim. Meu coração disparou em um ritmo descontrolado, cada batida ecoando nos meus ouvidos como um tambor de guerra. A respiração se tornou superficial, meu peito se comprimindo com um peso insuportável. O medo subiu pela minha garganta, deixando um gosto metálico em minha boca, e eu senti a visão começar a turvar. Meu corpo parecia prestes a ceder, a render-se àquela presença. Por um instante desesperador, pensei que fosse desmaiar ali mesmo, escorregar direto para as mãos daquela coisa, pois já não conseguia pensar nele como um homem. Não era humano. O suor escorria pelo meu rosto, frio e pegajoso, e eu sentia uma sensação estranha de irrealidade, como se estivesse flutuando em algum pesadelo do qual não conseguia acordar. Mas, de alguma forma, aquilo era real. Eu estava ali, nas garras daquela presença que sussurrava promessas e lembranças que eu nunca viverá, mas que ele tratava como se fossem nossa história compartilhada. Foi apenas quando ele deu um passo lento e arrastado em direção ao corredor, como se estivesse relutante em se afastar, que consegui finalmente puxar o ar para dentro dos pulmões. A pressão invisível que me mantinha paralisado pareceu afrouxar, e uma onda de adrenalina percorreu meu corpo, despertando um impulso desesperado de escapar. Com o coração disparado e o peito ardendo, juntei forças para me lançar em direção à porta, escancarando-a e gritando com toda a coragem que me restava, implorando para que ele fosse embora, para que saísse de perto de mim e nunca mais voltasse. Mas ele não se moveu. Não deu sequer um passo para trás. Ficou ali, parado, como se meus gritos não tivessem qualquer efeito sobre ele. Sua figura permanecia na penumbra do corredor, apenas um pouco afastada,
mas ainda perto o suficiente para que eu visse cada detalhe de sua expressão perturbadora. Ele apenas me encarava, imóvel, como uma estátua grotesca. O silêncio voltou a encher o ambiente, pesado e esmagador, quebrado apenas pela minha respiração acelerada, que agora soava alta demais, ecoando no vazio. E então, ele sorriu. Um sorriso que foi se formando lentamente, como se cada músculo do rosto precisasse ser forçado a se mover para formar aquela expressão repulsiva. A boca se alargou, e os lábios rachados se abriram, revelando os dentes podres e amarelados em toda a sua decadência. Havia algo de insano naquele sorriso, algo que transcendia qualquer expressão humana. Era um sorriso cheio de promessas sombrias, um reflexo distorcido de uma satisfação doentia que só ele entendia. Parecia dizer que ele sabia de algo que eu não sabia, que ele tinha paciência e que aquele jogo doentio, estava apenas começando. Seus olhos me perfuravam no escuro, 2 pontos de uma escuridão quase líquida que pareciam captar e consumir qualquer luz ao redor. Eles não tinham vida, mas também não estavam vazios, ao contrário, carregavam uma intensidade ameaçadora que me causava arrepios. Era como se ele estivesse se divertindo, como se minha reação, minha tentativa desesperada de fuga, apenas tivesse despertado mais interesse nele. O sorriso, aquele sorriso horrendo e esticado, não se desfez em nenhum momento, e ele permaneceu ali, observando cada movimento meu, cada tentativa de manter a distância. Meu corpo tremia involuntariamente. Eu estava preso na dualidade entre o medo e o impulso de continuar correndo, mas algo naquela expressão congelante e insana me mantinha enraizado no chão, incapaz de fazer qualquer coisa além de sustentar o olhar fixo dele. Sentia como se estivesse preso em uma armadilha que ele havia criado meticulosamente, como se, naquele momento, ele soubesse que eu não tinha para onde ir, que o pânico que me consumia era o espetáculo que ele esperava. A cada segundo que passava, aquele sorriso se tornava mais perturbador, mais cheio de uma insinuação macabra, como se ele estivesse à beira de dizer algo terrível, algo que mudaria tudo. Eu queria desviar o olhar, queria parar de encarar aquele rosto, mas não conseguia. Era como se ele tivesse se transformado em uma sombra viva, algo inescapável que continuaria me seguindo, mesmo que eu fugisse. O ar parecia vibrar ao redor dele, carregado com uma energia opressiva que fazia a sala encolher, tornando o espaço ao meu redor cada vez mais apertado e sufocante. E então, ele inclinou a cabeça levemente, sem tirar os olhos de mim, como se estivesse apenas esperando. Era madrugada, e o silêncio opressor da casa fazia ecoar cada pequeno ruído, como o tic-tac do relógio no corredor, marcando as horas de insônia que eu já acumulava. Meus olhos estavam arregalados, secos, com aquela ardência familiar de quem passou muito tempo diante da tela. As sombras na parede pareciam se alongar, quase tomando forma, mas eu mal conseguia desviar o olhar da luz fria e azulada do monitor. Estava vagando por cantos obscuros da internet, aqueles onde ninguém, em sã consciência, deveria pisar. Eu já havia me acostumado com os recantos mais sombrios da web. Leilões de objetos macabros, fóruns secretos onde máscaras e anonimato se misturavam com uma violência quase palpável, conversas sussurradas entre linhas de código, nada disso me surpreendia mais. Mas naquela noite, em algum lugar entre links obscuros e redirecionamentos infinitos, encontrei algo diferente, algo que imediatamente causou um arrepio gélido na minha espinha. Era um fórum. A página não tinha nome, nada que indicasse o propósito ou a identidade de quem frequentava aquele espaço. Apenas uma sequência de códigos aparentemente aleatórios, uma combinação indecifrável de letras e números que, por algum motivo, me pareceu um aviso, um sussurro para que eu fechasse o navegador e fosse embora. Ignorei o impulso. Naquele momento, uma curiosidade mórbida tomou conta de mim. Então, cliquei. A página carregou, e, sem qualquer aviso, uma transmissão ao vivo começou a rodar, automaticamente, como se estivesse me esperando.
A qualidade do vídeo era granulada, mas o que me chamou a atenção foi o ambiente que a câmera exibia, uma sala mal iluminada, com paredes de concreto sujas, quase sem vida. Havia um silêncio inquietante. No início, achei que fosse algum tipo de pegadinha, um vídeo amador com alguma intenção de assustar os desavisados. Mas então percebi pequenos detalhes que me fizeram congelar. Havia uma cadeira velha, de metal enferrujado, posicionada bem no centro da sala, e sobre ela, uma figura imóvel, a cabeça caída, os ombros curvados. Eu não conseguia desviar o olhar. Minha respiração ficou pesada, e um suor frio começou a escorrer pela minha nuca. O vídeo parecia um jogo doentio entre o voyeurismo e a perversão humana. Aos poucos, a câmera foi se aproximando, revelando detalhes que não deveriam ser vistos. Havia cortes e marcas por todo o corpo da pessoa na cadeira. O rosto estava coberto por uma máscara improvisada, feita de algum tipo de tecido sujo, o que tornava impossível identificar quem era. Então, como se alguém tivesse ouvido meus pensamentos, a pessoa levantou a cabeça, lentamente. Os olhos, vermelhos e inchados, fitavam diretamente a câmera, como se conseguissem enxergar através da tela, atravessando a distância e encontrando o meu olhar. A câmera estava posicionada no canto de um quarto pequeno e mal iluminado, onde as sombras se acumulavam nos cantos, criando uma sensação de claustrofobia e desolação. A única fonte de luz vinha de uma lâmpada fraca, pendurada por fios desgastados que balançavam levemente, lançando um brilho amarelado e tremulante sobre o cenário. O ambiente era nu, quase despido de qualquer indício de humanidade, com paredes de concreto que pareciam umedecidas, como se o quarto estivesse enterrado em algum lugar profundo e esquecido. Não havia quase nenhum móvel além de uma mesa pequena no canto, coberta por objetos que pareciam ferramentas, tesouras, pinças e algo que brilhava sob a pouca luz, provavelmente uma lâmina. No chão, havia uma figura encolhida, uma pessoa amarrada e amordaçada, os pulsos e tornozelos presos com uma fita grossa e escura que cortava profundamente sua pele. A pessoa estava curvada, ofegante, o peito subindo e descendo em uma respiração rápida e irregular. As roupas estavam rasgadas, manchadas de um líquido escuro que parecia sangue seco, espalhado em pequenas marcas pelo chão em volta. O rosto da pessoa estava coberto parcialmente por uma mordaça suja, e os olhos eram a única coisa visível, arregalados, assustados, parecendo implorar por uma ajuda que jamais chegaria. O silêncio no ambiente era quase sufocante, rompido apenas por uma música suave, uma melodia infantil que parecia distorcida, como uma caixinha de música desafinada que ecoava baixinho ao fundo. A canção tinha uma inocência perturbadora, uma lembrança retorcida de algo seguro, agora transformado em trilha sonora para um pesadelo. De repente, um homem entrou na tela. Ele vestia uma máscara que cobria completamente seu rosto, mas era uma máscara diferente de qualquer outra que eu já havia visto. Tinha uma expressão bizarra, com um sorriso largo e grotesco pintado onde estaria sua boca, os olhos vazios e negros como se fossem dois buracos, engolindo qualquer luz que ousasse refletir ali. Ele se movia com calma, cada passo medido, meticulosamente calculado, como se cada gesto fizesse parte de um ritual doentio. Quando começou a falar, sua voz foi o suficiente para arrepiar cada centímetro do meu corpo. Ele falava com um tom calmo, quase sereno, uma voz baixa e controlada que contrastava brutalmente com o horror daquela cena. Era como se ele estivesse narrando um experimento científico, explicando cada detalhe com a precisão de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. As palavras que saíam de sua boca eram em uma língua que eu não reconhecia, algo entre o sussurrado e o gutural, como uma canção macabra. A entonação era suave, mas havia uma frieza intrínseca, uma precisão cirúrgica que fazia cada palavra soar como uma sentença de morte. Logo, uma legenda começou a aparecer na parte inferior da tela, uma tradução precária em inglês, cheia de erros de digitação e frases incompletas, mas suficiente para que eu entendesse o suficiente do que ele dizia. Hoje, veremos o que acontece quando,
E a sentença seguinte foi tão perturbadora que meu estômago revirou. Ele detalhava, com uma calma assustadora, o que planejava fazer com a pessoa amarrada, como se estivesse explicando uma receita, passo a passo. Ele falava sobre purificação com uma intensidade quase hipnótica, sua voz suave e pausada carregava um peso maligno. O tom meticuloso com que explicava seu propósito parecia envolto em uma convicção obscura, como se estivesse conduzindo uma cerimônia sagrada destinada a redimir aqueles que, segundo ele, estavam presos às impurezas modernas. Suas palavras eram como lâminas afiadas, perfurando minha mente, e eu sentia o terror subindo pela minha espinha, percorrendo cada nervo. O instinto de fugir gritava em meu interior, mas meus músculos estavam rígidos, presos por um medo paralisante que me mantinha ancorado naquela cadeira, incapaz de escapar daquela cena insana. Quando ele se voltou para a vítima, uma mudança quase imperceptível tomou conta do ambiente. A frieza em seu olhar tornou-se ainda mais perturbadora, e o horror escalou a um nível visceral. Em suas mãos, ele segurava um pequeno frasco, um vidro delicado e sujo que refletia a pouca luz do ambiente. Dentro, um líquido vermelho escuro pulsava de maneira inquietante, como se contivesse uma vida própria. Ele ergueu o frasco como se fosse um objeto sagrado, mencionando em sua voz calma e gélida algo sobre o sangue de todos os que já o traíram. A ideia de que aquele líquido carregava simbolicamente, ou quem sabe literalmente, as essências de traições passadas me atingiu como um soco. Meu estômago revirou, e, antes que eu pudesse controlar, vomitei ao lado do computador. O cheiro amargo do vômito preenchia o ar ao meu redor, mas mesmo assim, algo em mim permanecia fixado na tela. Era como se uma força invisível, mais forte do que meu medo e nojo, me obrigasse a continuar assistindo, incapaz de olhar para outro lugar. Ele começou o que só posso descrever como um ritual, ou uma tortura disfarçada de ritual, um teatro doentio em que cada ato parecia cuidadosamente planejado para causar o máximo de sofrimento. Seus movimentos eram lentos e calculados, como se cada gesto tivesse uma finalidade precisa, uma dança macabra em que ele era tanto o maestro quanto o algoz. A câmera, controlada por um operador invisível, ajustava o foco nos detalhes de maneira nauseante, aproximando-se das mãos firmes dele, dos respingos do líquido vermelho que caíam sobre o corpo indefeso da vítima, dos olhos arregalados que espelhavam um terror absoluto. Em um ponto, a transmissão cortou abruptamente, e a tela ficou preta por um segundo agonizante, o silêncio agora absoluto e ensurdecedor. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, uma mensagem surgiu na tela em letras brancas sobre o fundo negro, como um aviso destinado a mim, ou a qualquer espectador insano que tivesse chegado até ali. As palavras, simples e diretas, eram ainda mais assustadoras pela falta de contexto. Prepare-se para o próximo ato. A purificação está apenas começando. Minhas mãos estavam suadas, escorregadias sobre o teclado, e eu lutava contra o impulso de fechar o navegador. Mas algo dentro de mim, uma curiosidade mórbida misturada com um medo incontrolável, me impediu. Eu sabia que o que viria a seguir poderia ser ainda pior, mas era como se uma teia invisível estivesse me prendendo, mantendo meu olhar fixo naquela tela. Quem assiste agora é cúmplice. Você é tão parte disso quanto eu. Essas palavras pareciam emergir da tela como um sussurro macabro que atravessava o espaço entre nós, se agarrando a mim com uma frieza impiedosa. Uma ameaça, uma acusação, uma sentença. Não importava como eu tentasse racionalizar, a mensagem me atingiu com a força de uma verdade sombria. Era como se, ao me envolver naquele ritual doentio, ao assistir mesmo que por mero fascínio mórbido, eu tivesse cruzado uma linha invisível, irrevogável. Meu coração martelava no peito, e uma sensação de culpa insuportável se apoderou de mim. Eu tentei me convencer de que aquilo não passava de uma manipulação psicológica, uma tentativa de intimidar quem estivesse assistindo, mas o peso daquela frase era tão profundo que fiquei paralisado por alguns segundos, absorvendo o impacto, sentindo o medo frio tomar conta de mim. Finalmente,
Em um ato desesperado, desliguei o computador, praticamente arrancando o cabo da tomada. O quarto ficou escuro e silencioso, mas a sensação de estar sendo observado permaneceu, como se os olhos por trás da tela ainda pudessem me ver, sondando minha reação. Eu me afastei da escrivaninha, ofegante, com os olhos ainda arregalados, sentindo o suor escorrer pela testa e as mãos trêmulas como se o perigo estivesse fisicamente ali, ao meu lado. Tentei racionalizar, mas nada conseguia dissipar a angústia que me corroía. Por mais que o monitor estivesse agora apagado, aquela sensação de culpa e terror não se desfez. O pior de tudo é que, desde aquela noite, como um pesadelo que se recusava a terminar, comecei a receber mensagens de contas anônimas. Não importava o meio, redes sociais, aplicativos de mensagens, até e-mails criptografados que eu nunca soube de onde vinham. Cada mensagem trazia uma imagem, uma captura daquela transmissão, com a mesma frase destacada em letras brancas contra o fundo escuro da cena: "Você é cúmplice". Na primeira vez, eu congelei, olhando para a tela do celular como se aquilo fosse algum tipo de truque barato. Depois, a paranoia me consumiu. Desinstalei aplicativos, excluí contas, apaguei cada traço digital que pudesse me conectar aquela noite, mas as mensagens continuavam chegando. Troquei de e-mail, apaguei perfis em redes sociais, até formatei o computador e comprei um celular novo, na esperança de escapar daquela presença invisível que parecia me cercar. Mas era como se a própria tecnologia estivesse contaminada, como se eles soubessem exatamente onde e quando me encontrar. O mais perturbador era o horário, sempre na mesma hora em que a transmissão havia começado. Eu assistia ao relógio, contando segundos, sentindo a ansiedade crescer à medida que o momento se aproximava, cada dia mais. E, inevitavelmente, assim que o ponteiro marcava o minuto exato, meu telefone vibrava, ou um e-mail surgia na caixa de entrada, trazendo aquela lembrança indesejada. Eu já sabia o que veria, mas o impacto não diminuía. Aquela imagem, aquele rosto coberto pela máscara de sorriso distorcido, a vítima amarrada e amordaçada, e a frase: "Você é cúmplice". Cada vez que eu abria essas mensagens, era como reviver a noite, como se estivesse assistindo ao ritual novamente, mas dessa vez, não apenas como observador, eu sentia como se estivesse sendo puxado para dentro da cena. A culpa e o medo me consumiam, e a cada nova mensagem eu me perguntava se, em algum nível perverso, eles estavam certos.